Por que você continua perdendo as mesmas batalhas? A mesma discussão que se repete, a mesma ansiedade que retorna, o mesmo sentimento de derrota que te assombra. Você luta, se esforça, mas parece que está andando em círculos. A razão pela qual você não vence não é por falta de força. É porque você está lutando contra o inimigo errado, no campo de batalha errado, com as armas erradas. A Bíblia nos revela uma verdade que muda tudo sobre nossos conflitos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, ela diz: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. A maioria dos nossos problemas, aqueles que realmente nos tiram o sono, não são o que parecem na superfície. Aquela briga em casa não é apenas sobre quem tem razão. Aquela ansiedade paralisante não é apenas sobre o futuro incerto. Aquela frustração no trabalho não é apenas sobre seu chefe ou seus colegas. Por trás da cortina do mundo visível, existe uma guerra invisível, uma batalha espiritual. Nós fomos ensinados a lutar como o mundo luta. Quando somos atacados, contra-atacamos com palavras mais afiadas. Quando nos sentimos ameaçados, construímos muros de orgulho e autossuficiência. Quando queremos algo, usamos nossa inteligência e nossa capacidade de manipulação para conseguir. Nós usamos o arsenal da carne: raiva, argumento, controle, vingança, fofoca. E o resultado é sempre o mesmo: mais dor, mais exaustão, mais relacionamentos quebrados e um coração mais pesado. Nós tentamos apagar um incêndio espiritual com um copo de água furado. É inútil, porque o nosso verdadeiro inimigo não é a pessoa que nos irrita ou a circunstância que nos desafia. O nosso verdadeiro inimigo, como diz Efésios 6, são as forças espirituais do mal, que operam nas sombras, usando o engano, a confusão e o medo para nos roubar a paz e o propósito. Lutar contra pessoas é uma distração que o diabo ama. Enquanto estamos ocupados odiando nosso irmão, ele está celebrando sua vitória. Pai Celestial, Deus dos exércitos, eu me coloco diante de Ti hoje com o coração cansado de lutar as guerras erradas. Eu confesso que por toda a minha vida, eu usei as armas deste mundo. Eu lutei com meu orgulho, com minhas palavras, com minha força. Eu travei batalhas contra pessoas, guardei rancor, planejei vinganças silenciosas e construí muros em meu coração. E tudo o que consegui foi me ferir e ferir os outros. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa-me pela minha cegueira espiritual. Perdoa-me por ter sido um soldado tão ingênuo, atirando em meus próprios aliados e ignorando o verdadeiro inimigo. Hoje, eu quero uma nova visão. Peço que o Teu Espírito Santo abra os meus olhos. Ensina-me a enxergar além da superfície. Quando um conflito começar, ajuda-me a não reagir com a carne, mas a parar e perguntar: qual é a verdadeira batalha aqui? Qual mentira o inimigo está tentando plantar? Dá-me sabedoria para amar as pessoas, mesmo quando elas são usadas como instrumentos de ataque contra mim. Dá-me força para perdoar, pois o perdão é uma arma espiritual que quebra as correntes do inimigo. Eu renuncio hoje, diante de Ti, a todo o meu arsenal carnal. Eu deponho a minha espada da crítica, o meu escudo do orgulho, as minhas flechas de sarcasmo. Elas são pesadas, ineficazes e me afastam de Ti. Eu não as quero mais. Em troca, eu peço que Tu me ensines a usar as Tuas armas. As armas que não fazem barulho, mas que abalam o inferno. A arma da oração. A arma do louvor. A arma da verdade. A arma do amor. Eu quero ser um guerreiro que luta com o Teu poder, não com o meu. Quero ser conhecido no céu pela minha fé e temido no inferno pela minha obediência a Ti. Transforma-me de um lutador mundano em um verdadeiro guerreiro espiritual. E se você que ora comigo também está cansado de lutar as batalhas erradas, de gastar sua energia com o que não importa, junte-se a mim nesta declaração. Comente aqui embaixo: estou em posição de batalha. Que este seja o seu grito de guerra, o seu compromisso de focar no verdadeiro inimigo e de lutar da maneira de Deus. Qual é a prisão invisível que te impede de ser livre? Você tem a chave da salvação em Cristo, mas por que continua vivendo como um prisioneiro? A resposta pode ser assustadora, porque nós mesmos, muitas vezes, ajudamos a construir os muros da nossa própria cela. E essa cela tem um nome: fortaleza. A Bíblia nos diz que nossas armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas. Mas o que é uma fortaleza? Não é um demônio. Não é uma pessoa. Uma fortaleza é uma mentalidade. É um padrão de pensamento tão antigo e tão repetido em nossa mente que se tornou uma estrutura fortificada. É uma mentira que acreditamos por tanto tempo que ela se tornou a nossa verdade. E essa fortaleza nos mantém cativos, ditando nossas emoções, reações e decisões. Essas prisões não são construídas da noite para o dia. Elas são erguidas tijolo por tijolo. Um tijolo de uma palavra dura que ouvimos na infância. Outro tijolo de uma falha que nunca nos perdoamos. Mais um tijolo de uma decepção que nos fez amargos. E assim, os muros vão subindo. Pense na fortaleza do medo. Ela é construída com os tijolos do e se. E se eu falhar? E se me rejeitarem? E se algo ruim acontecer? E com o tempo, essa fortaleza se torna tão alta que não conseguimos mais ver o sol da fé. Vivemos encolhidos em seus cantos escuros, com medo de viver.
Pense na fortaleza da rejeição. Ela é construída com as memórias de abandono, de traição, de não termos sido escolhidos. Seus muros sussurram constantemente que não somos bons o suficiente, que não merecemos amor, e isso nos faz sabotar relacionamentos e nos isolar para não nos machucarmos de novo. Existe também a fortaleza do orgulho, talvez a mais sutil de todas. Ela nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus nem de ninguém. É uma torre solitária onde nos recusamos a admitir fraquezas, a pedir perdão, a sermos vulneráveis. E essa fortaleza, que parece nos proteger, na verdade nos isola da graça e da verdadeira comunhão. Seja qual for a sua prisão invisível, amargura, vício, vergonha, pessimismo, ela tem uma coisa em comum: ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela te oferece uma versão falsa da realidade, onde seus problemas são maiores que Deus, onde seu passado é mais forte que o perdão de Cristo, e onde suas fraquezas são mais determinantes que o poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu que és o grande libertador, eu venho a Ti hoje como um prisioneiro que clama por liberdade. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, com sua luz poderosa, ilumine os cantos escuros da minha alma e me revele as minhas fortalezas. Eu quero ser livre, mas muitas vezes eu me acostumei tanto com as minhas correntes que já não as percebo mais. Mostra-me os muros que me cercam. Mostra-me as mentiras que eu aceitei como verdades. Eu quero dar um nome a cada uma dessas prisões. E no Teu nome, que está acima de todo nome, eu quero sentenciá-las à destruição. A fortaleza do medo. Eu anuncio a verdade de 2 Timóteo 1:7, que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, medo, você não tem mais lugar em mim. Eu te derrubo em nome de Jesus. A fortaleza da vergonha. Eu declaro a verdade de Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, vergonha, você é uma mentirosa. O sangue de Cristo me lavou e me fez limpo. Eu te derrubo em nome de Jesus. A fortaleza da amargura e da falta de perdão. Eu aplico o poder da oração que o Senhor me ensinou, que diz para perdoar assim como fui perdoado. Eu escolho liberar perdão e, portanto, amargura, suas raízes estão cortadas. Eu te derrubo em nome de Jesus. Pai, eu te peço, envia Teu poder como um terremoto para abalar os alicerces de cada uma dessas prisões. Que os Teus anjos guerreiros, com espadas de fogo, comecem a demolir esses muros. Que cada argumento, cada sofisma, cada mentira seja reduzida a pó pela magnificência da Tua verdade. Eu não aceito mais viver 1 metro quadrado abaixo da liberdade que Tu conquistaste para mim na cruz. Eu sou Teu filho, co-herdeiro com Cristo, e o meu lugar não é numa cela, mas na mesa do banquete do Rei. E se você conhece alguém que vive dentro de uma prisão invisível, alguém que você vê repetindo os mesmos padrões destrutivos, seja um libertador. Envie esta oração para essa pessoa. Muitas vezes, quem está dentro da fortaleza não consegue ver os muros. Sua oração e seu gesto de amor podem ser o início da demolição. Você sabia que tem em suas mãos uma arma que o inferno não pode suportar? Uma arma capaz de cortar qualquer mentira, de silenciar qualquer acusador e de abrir caminho em meio à mais densa escuridão. O problema é que muitos de nós a mantemos guardada, empoeirada, como uma espada de colecionador, sem nunca aprender a usá-la na batalha. E essa arma é a palavra de Deus. Depois de nos alertar sobre a guerra e as fortalezas, Deus nos apresenta a nossa principal ferramenta de ataque. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a descreve assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos entender o poder que temos em mãos. Primeiro, a palavra é viva. Não é um livro de histórias mortas. Ela pulsa com a vida do próprio Deus. Quando você a lê, não está apenas lendo um texto, está interagindo com uma pessoa, o Deus vivo. Segundo, ela é eficaz. Ela funciona. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Terceiro, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela não faz arranhões, ela corta fundo. Ela é precisa. Ela vai direto à raiz do problema, separando o que é de Deus e o que não é em nossas vidas. Ela expõe o engano que se esconde em nosso coração. E aqui está a chave para a nossa vitória. Jesus, o nosso capitão, nos ensinou a lutar com ela. Quando ele enfrentou Satanás no deserto, ele não usou seu poder divino para fulminar o inimigo. Ele usou a arma que também está disponível para nós. A cada tentação, a cada mentira, Jesus respondia com um golpe preciso: está escrito. Ele citava as Escrituras. E o diabo, o príncipe das trevas, não teve outra opção senão recuar diante da autoridade da palavra falada. A lição é clara: a palavra de Deus na sua mente é informação, mas a palavra de Deus na sua boca é uma arma. E aqui, a história de Davi e Golias nos ensina algo poderoso sobre o nosso arsenal. Golias veio com uma armadura pesada, uma espada, um escudo, um arsenal carnal impressionante. Davi, por outro lado, foi ao ribeiro e escolheu 5 pedras lisas. O número 5, na Bíblia, muitas vezes simboliza a graça, a bondade e o favor de Deus. Davi não precisava de um arsenal complicado.
Ele precisava de algumas ferramentas simples, mas ungidas pelo poder de Deus. Ele não confiou na quantidade de suas armas, mas na qualidade da sua aliança com o Deus de Israel. Da mesma forma, nós não precisamos de estratégias complexas. Nós temos as pedras da palavra de Deus. Cada promessa na Bíblia é uma pedra lisa, polida pela fidelidade de Deus, pronta para ser lançada contra os gigantes que se levantam contra nós. Pai, eu quero ser como Davi. Eu quero ter a coragem de enfrentar os gigantes da minha vida, não confiando em minhas próprias habilidades, mas no poder contido em Tua palavra. Perdoa-me pelas vezes que desprezei as pedras que Tu me deste, enquanto olhava com medo para a armadura do inimigo. Perdoa-me por não ter dedicado tempo para conhecer o meu arsenal, para recolher as minhas pedras no ribeiro da Tua palavra. Hoje, eu decido me armar. Eu quero encher meu coração e minha boca com as Tuas promessas. Quando o gigante do medo gritar em minha direção, quero lançar a pedra de Isaías 41:10. Está escrito: não tema, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando o gigante da doença tentar me intimidar, quero lançar a pedra de Isaías 53:5. Está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o gigante da escassez ameaçar minha paz, quero lançar a pedra de Filipenses 4:19. Está escrito: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Espírito Santo, ajuda-me a ser um bom atirador. Ensina-me a escolher a pedra certa para o gigante certo. Dá-me precisão e ousadia. Que a minha boca não seja usada para reclamar do tamanho do gigante, mas para profetizar a sua queda, declarando o que está escrito. Que a fé seja a força que impulsiona a pedra. Pois a pedra, por si só, é apenas uma pedra. Mas a pedra, lançada com fé no nome do Senhor dos Exércitos, tem o poder de derrubar o impossível. Que a Tua palavra viva em mim, Senhor. Que ela seja a minha comida, a minha força e a minha espada. E agora, vamos juntos pegar nossas pedras. O poder é ativado quando concordamos com a palavra de Deus. Repita esta declaração no seu espírito, e sinta a força que ela carrega. A palavra de Deus é a minha arma. Eu não temerei gigante algum, pois o que está escrito tem mais poder do que aquilo que eu vejo. Em nome de Jesus, o gigante cairá. Quem é o porteiro da sua mente? Quem decide o que entra e o que fica? Se você não tem uma resposta clara para essa pergunta, é provável que a porta da sua mente esteja escancarada. E uma cidade sem portões é um convite aberto à invasão inimiga. A verdade é que Deus te nomeou como o guarda principal deste portão. E Ele te deu o poder para barrar qualquer inimigo. A batalha pela nossa alma é vencida ou perdida, em grande parte, no campo de batalha dos nossos pensamentos. É o centro de comando. Se o inimigo captura o centro de comando, ele pode controlar todo o território. Por isso, depois de nos dar as armas, Deus nos ensina a disciplina mais crucial de um soldado, a vigilância. A ordem final de 2 Coríntios 10:5 é pessoal e intransferível. Levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Esta não é uma sugestão. É uma ordem militar. E ela implica 3 ações. Primeiro, levar cativo. Isso significa parar o pensamento. Não deixá-lo vagar livremente. É um ato de confronto. Quando um pensamento de inveja surge, em vez de deixá-lo envenenar seu coração, você o para. Você o prende. Você diz: você não tem permissão para continuar. Segundo, avaliar. Um guarda na fronteira não prende alguém e o joga numa cela sem interrogatório. Ele o avalia. Da mesma forma, devemos avaliar o pensamento cativo. Devemos perguntar: de onde você veio? Você é um pensamento de Deus ou do inimigo? Você está alinhado com a palavra de Cristo? Um pensamento de Deus sempre produzirá o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência. Um pensamento do inimigo sempre produzirá o oposto: medo, confusão, raiva, condenação. Terceiro, submeter à obediência de Cristo. Se o pensamento não passa no teste, nós não apenas o rejeitamos. Nós o forçamos a se curvar à autoridade de Jesus. Isso significa substituí-lo ativamente pela verdade de Cristo. Se o pensamento cativo é eu sou um inútil, nós o forçamos a se curvar à verdade que diz eu sou uma obra-prima de Deus. Se o pensamento é eu nunca vou perdoar, nós o forçamos a se curvar ao mandamento de Cristo que diz perdoe como você foi perdoado. Isso é uma disciplina. É um trabalho. Exige vigilância constante. Não é fácil. No começo, parece uma batalha interminável, pois estamos reprogramando anos de pensamento passivo. Mas com a prática, o porteiro da nossa mente se torna mais forte, mais rápido e mais sábio. Pai, eu quero ser esse porteiro. Eu quero ser o guarda fiel do território que tu me confiaste. Eu confesso que por muito tempo, eu dormi no meu posto. Deixei os portões da minha mente abertos, e o inimigo entrou e saiu como quis. Ele saqueou minha paz, roubou minha alegria e vandalizou minha esperança. E eu permiti. Perdoa-me pela minha negligência. Perdoa-me pela minha passividade. Hoje, com a força que vem do teu Espírito, eu me levanto e assumo meu lugar no portão.
Eu me comprometo com a disciplina de levar todo pensamento cativo. Eu peço que tu me dês um discernimento aguçado, Espírito Santo. Soa o alarme em meu espírito sempre que um pensamento inimigo se aproximar. Não me deixe ser enganado por suas sutilezas. Ajuda-me a reconhecer sua voz instantaneamente. Dá-me a coragem de confrontar esses pensamentos. De não ter medo deles, mas de exercer a autoridade que tenho em Cristo sobre eles. Eu não sou vítima dos meus pensamentos. Eu sou um regente sobre eles, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que a minha mente seja um território santo, uma cidade protegida, um jardim fechado onde somente o meu rei tem livre acesso. Um lugar onde os teus pensamentos são bem-vindos e celebrados, e onde os pensamentos do inimigo encontram um portão fechado e um guarda vigilante. Ajuda-me a ser proativo, a não apenas expulsar as trevas, mas a encher a minha mente com a luz. Que eu medite na tua palavra, que eu cante louvores a ti, que eu tenha conversas edificantes, que eu leia coisas que alimentem a minha alma. Que a minha mente se torne um ambiente tão hostil para a mentira que ela simplesmente não consiga sobreviver. Esta é uma batalha que eu sei que não posso travar sozinho. Eu preciso de ti, meu capitão, meu treinador, minha força. E agora, vamos todos nós, como a guarda de elite de Cristo, assumir nosso posto. Vamos fazer um compromisso de vigilância. Coloque a mão sobre sua cabeça e ore comigo em seu espírito. Senhor, eu sou o guarda da minha mente. Com a tua força, eu me comprometo a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Minha mente é tua, e eu a protegerei para a tua glória. Você luta para vencer, ou luta porque ele já venceu? Sua resposta a essa pergunta muda completamente a forma como você enfrenta a batalha. A maioria de nós vive como se a vitória dependesse de nosso próprio esforço, de nossa perfeição na luta. Mas a verdade mais libertadora do Evangelho é que a guerra principal já acabou. E o nosso rei saiu vitorioso. Nós gastamos tanto tempo falando sobre a batalha, as armas, as fortalezas, a disciplina. E tudo isso é vital. No entanto, se perdermos de vista o quadro geral, nossa vida espiritual pode se tornar um fardo pesado e ansioso. Podemos nos tornar soldados que lutam com medo, sempre preocupados se estão fazendo o suficiente, se estão lutando da maneira certa, se serão capazes de vencer. Essa mentalidade, embora pareça piedosa, está enraizada na incredulidade sobre a obra consumada de Jesus Cristo. A verdade que sustenta toda a nossa luta é esta: a guerra já foi ganha. A vitória não é o objetivo final pelo qual lutamos, é a posição inicial da qual lutamos. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados. Ele travou a batalha decisiva contra Satanás e todas as suas hostes. Colossenses 2:15 nos diz que ele despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A vitória foi total, pública e irreversível. A cabeça da serpente foi esmagada. O poder da morte foi quebrado. A autoridade do inimigo foi revogada. O nosso rei venceu. E nós, que estamos nele, vencemos com ele. Nossa luta diária não é para tentar ganhar uma guerra perdida. É para impor a vitória de nosso rei sobre um inimigo já derrotado. Satanás ainda age, mas ele age como um terrorista, não como um governante. Ele não tem mais autoridade, apenas poder de enganar. E nós lutamos para expor suas mentiras e fazer valer a autoridade de Cristo em nossas vidas. Lutamos não com o medo de um soldado em uma batalha incerta, mas com a confiança de um embaixador que representa um reino vitorioso. Pai, que verdade gloriosa e transformadora! Quantas vezes eu agi como se tudo dependesse de mim? Quantas vezes o medo da derrota me paralisou, porque eu esqueci que a vitória já é minha em Cristo? Eu peço perdão, Senhor, por minha incredulidade. Perdoa-me por tentar carregar o peso da vitória em meus próprios ombros, quando tu já o carregaste na cruz. Hoje, eu mudo minha postura. Eu deixo de ser um soldado ansioso e me torno um celebrante vitorioso. Eu não luto mais para a vitória, eu luto a partir da vitória. Eu me aproprio de tudo o que Cristo conquistou para mim. Quando o inimigo vier me acusar, não vou mais debater com ele. Vou simplesmente apontar para a cruz e dizer: você não tem mais direito de me acusar. Meu rei já triunfou sobre você. Quando a ansiedade tentar me sufocar, não vou mais me afogar em minhas preocupações. Vou descansar na verdade de que meu rei já venceu todas as minhas batalhas futuras. Quando a tentação vier, não vou mais lutar com minha fraca força de vontade. Vou acessar o poder da ressurreição que habita em mim, o mesmo poder que derrotou o pecado e a morte. Que esta mentalidade de vitória permeie todo o meu ser. Que eu ande não com a arrogância do orgulho, mas com a santa confiança de um filho do Rei vitorioso. Que eu enfrente os desafios do dia não com medo, mas com fé, sabendo que tu estás comigo e que a tua vitória é a minha força. Que a paz que vem dessa certeza guarde meu coração e minha mente. Que a alegria da tua salvação seja a minha força diária. Ajuda-me, Senhor, a viver de acordo com a minha posição em ti. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu não sou definido por minhas lutas, mas pela tua vitória. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado por lutar a batalha impossível. Obrigado por me incluir em teu triunfo eterno. Eu descanso em ti.
Eu me alegro em ti, e eu declaro a tua vitória sobre cada área da minha vida hoje. Se você, que tem lutado com suas próprias forças, está pronto para entrar no descanso da vitória de Cristo, eu o convido a selar esta oração. Deixe um curtir neste vídeo. Que este simples ato seja um estandarte que você levanta em seu coração, uma bandeira de fé que declara ao mundo espiritual: eu não luto mais sozinho. Eu luto a partir da vitória do meu Rei. A batalha é do Senhor, e a vitória é minha em Jesus. Fechemos orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.